Meus amados irmãos, que a paz de Cristo permaneça em sua vida, no seu coração, nesse dia tão especial. Hoje é 28 de julho, terça-feira, nosso culto de pregação da Palavra de Deus. Seja bem-vindo à nossa Escola da Bíblia, onde estaremos aqui transmitindo a poderosa Palavra de Deus ao seu coração. Estamos na época da pandemia, onde não temos como sair de casa para ir para o templo, tá? Durante a semana, mas estamos online para pregar a palavra de Deus, trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração nesse dia tão especial que o Senhor nos concedeu. Só avisando que sábado estaremos fazendo um trabalho aí nos lares de nossos irmãos idosos. Vamos estar dirigindo o culto na sua porta, tá? Vamos avisar durante a semana, tá? Será sábado a partir das 5 da tarde, às 17 horas. Chegar na sua porta, você vai abrir o portão e nós vamos lá ficar na porta lá. Vamos cantar um hino, vamos trazer uma palavra e vamos orar por você e pelos seus vizinhos, tá bom? Então quero convidar você para orar conosco, pedir a sua graça e a sua bênção sobre as nossas vidas. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que Tu tem nos dado de estar na Tua presença, Senhor. Nesse dia de terça-feira, estende as Tuas mãos, dá-nos da Tua graça, da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, a palavra que eu quero trazer para você nessa oportunidade está no Salmo 42, tá? Salmo 42 diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Ó meu Deus, dentro de mim minha alma está abatida, porquanto lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Palavra de Deus lida. Quero trazer uma palavra para você nessa oportunidade, que tem como tema a comunhão com Deus. A comunhão com Deus. Meus irmãos, Norman, teólogo do século XVIII, escreveu, comentando o Salmo 42. O homem que já experimentou a alegria da comunhão com Deus não estará apático quanto às oportunidades de renovar com Ele a sua intimidade, quer em suas devoções particulares, quer nas adorações públicas. Esse homem simplesmente não consegue ficar longe de Deus. Sua alma sedenta haverá de impedi-lo sempre a presença do Pai Celeste. Meus irmãos, quem ama a Deus e quer ter uma comunhão plena e sincera com o Senhor, tem saudade do tempo em que tinha uma fé mais aguçada. Meus irmãos, quem esteve na presença de Deus sempre, não tem prazer em outro lugar, porque a presença de Deus, ela é constante. E a gente aprende devido ao tempo que ter comunhão com Deus não é algo que acontece em um período da vida, é algo que acontece por toda a vida. Desejar Deus, precisamos desejar Deus como a corça deseja por água. Precisamos desejar Deus como uma terra deseja por água, uma terra seca deseja por água. Nós temos uma necessidade na nossa alma, e essa necessidade só pode ser preenchida com a presença de Deus.
William Bates, escritor puritano do século XVII, escreveu que a comunhão com Deus é o princípio do céu. Meus irmãos, como a vida de um servo depende de água, a nossa depende de Deus. A nossa anseia por Deus. Desejamos pelo Senhor. E quando a gente deseja o Senhor, é como se desejássemos a vida eterna. Crer mais, buscar mais, saber que o Senhor é todo-poderoso, saber que Deus é eterno e imutável em nossas vidas, saber que o Senhor pode fazer coisas maiores. Estar com o Senhor e viver com o Senhor é um estilo de vida. Um estilo de vida que eu estou falando é de viver diário, estar sempre com o Senhor. Meus irmãos, como a corça suspira por água, como a vida de um servo depende da água, a nossa depende de Deus. O salmista cita os elementos essenciais da vida física: o ar, que é o suspirar, a água, que é o alimento, mas a fome e a sede do salmista era pela comunhão com Deus. A busca desta comunhão é o que poderia saciá-lo. Ele derrama seu coração em oração. E a Bíblia diz que ele vai à casa de Deus e entoa louvores ao Senhor, pois ele sabe que Deus está sentado no seu trono e que a presença dele estava com ele, mesmo com a alma abatida. Meus irmãos, uma comunhão que vai levando ao crescimento, uma comunhão que leva a Deus, o desejo de Deus, a sede de Deus. E esse desejo de estar na presença de Deus, ele quer mais da presença do Senhor. E essa presença, ela só é satisfeita na casa de Deus, aonde Deus está, aonde Deus é louvado, aonde Deus manifesta da sua glória. Meus irmãos, essa alma abatida, ela ainda tem alegria para adorar ao Senhor. Porque estás abatido, a minha alma, o desejo de estar constantemente na presença de Deus. Existem pessoas que são diferenciadas. Existem pessoas que são diferenciadas. Parece que eles não pertencem a este século. Parece que eles não pertencem a este tempo. Porque o desejo dele é maior por Deus do que por coisas. Eles querem mais de Deus. Nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas, elas são muito reconhecidas pelos seus dons naturais e pelos seus talentos, não pelo seu caráter, mas aquele que busca a Deus é reconhecido pela sua fé, pelo seu desejo. Eu tenho um desejo diferente da minha esposa. O desejo por Deus é de nós dois e é constante. A gente precisa entender isso. Comunhão com Deus. Precisamos ter uma comunhão maior com o Senhor. O que é comunhão? O vocábulo grego koinonia não significa apenas associação ou fraternidade. Koinonia no grego quer dizer relacionamento íntimo. Na primeira epístola de João, encontramos a expressão a nossa comunhão, a nossa koinonia. 1 João capítulo 1, verso 3. A nossa comunhão, koinonia, é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. A nossa comunhão. Comunhão é algo em comum. A Bíblia fala que em Antioquia os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Por que as pessoas chegaram para eles e disseram, você é cristão? Porque a palavra cristão significa parecido com Cristo. Irmãos, esse povo tinha uma comunhão tão grande com Jesus, que quando as pessoas olhavam para ele, viam Jesus na vida deles. Eles eram chamados de cristãos, não porque eles fizeram a camiseta e escreveram, eu sou cristão. Mas as pessoas viam nas obras, na palavra, no testemunho, na vida diária, na maneira como tratava as pessoas. Uma vida plena é uma vida de comunhão constante com o Senhor. E essa comunhão que João fala, ela é uma comunhão com Deus Pai e com Deus Filho. É com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Agora eu quero que você pense o tamanho de Deus, a magnitude de Deus.
Pense nesse Deus todo-poderoso, que quando ele falou as coisas aconteceram. E este mesmo Deus poderoso, a Bíblia diz que ele quer ter um relacionamento comigo. Um relacionamento sério, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de abraço, um relacionamento de comunhão. Estar conosco. Irmão, a presença de Deus vale mais do que tudo nessa vida. Agora, 1 João 1,3 não fala só de comunhão com o Pai, mas também com o Filho, com Jesus. Ter uma comunhão com Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus, trabalhar com Jesus, estudar com Jesus. Isso é koinonia, isso é comunhão, é um relacionamento íntimo. Eu preciso ter uma koinonia com a minha esposa e meus filhos, com a igreja que eu dirijo, com os irmãos que são minhas ovelhas, e assim deve ser também meu relacionamento com Jesus. Eu não posso buscar Jesus apenas quando eu tenho problema, mas eu tenho que buscar a Jesus todos os dias da minha vida, sempre, sempre e sempre. Meus irmãos, é preciso observar que o termo koinonia não é usado no Evangelho de João. No entanto, os apóstolos preferem a palavra gnóstico, quer dizer conhecer. A comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho e com o Espírito Santo é o supremo bem que anela a alma regenerada. Buscar ao Senhor. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A Bíblia fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Isaías 55 diz que buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscar a Deus enquanto Ele está perto. Deus, Ele quer ser sentido e Ele pode ser buscado. A gente pode falar com Ele, viver com Ele, caminhar com Ele. E essa comunhão, ela é trina. É uma comunhão com o Pai, é uma comunhão com o Filho e é uma comunhão com o Espírito Santo. E isso acontece quando a nossa alma é regenerada. É o encontro do pecador com Deus Todo-Poderoso. É a aliança que é feita no Calvário, porque Jesus falou que o seu sangue seria derramado para remir, para purificar, para que eu e você tivesse algo mais da parte do Senhor. Meus irmãos, a comunhão com Deus é a intimidade que o crente em Cristo, mediante a obra redentora de Cristo e por intermédio da ação direta do Espírito Santo, desfruta com o Pai Celeste e que o leva a usufruir de uma vida espiritual plena e abundante. É uma vida. Servir a Cristo é mais do que vida. Eu digo que é um estilo de vida. Eu aprendi que tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Tudo que eu faço, se Deus não for glorificado, é tempo perdido. O que eu faço? Escrevo um livro, preparo um sermão, ouço um hino, toco uma música, dirijo meu carro, meu alimento, compro uma roupa. Se não for para a glória de Deus, meu casamento, meus filhos, uma construção de um templo, uma reforma de um templo, uma cesta básica, tudo o que a gente faz é para que Deus seja glorificado em nossas vidas. E aqui que está o X da questão. É uma vida com Cristo. Essa vida é um estilo que nós temos. As pessoas sabem que você serve a Deus. Irmãos, hoje, pelo incrível que pareça, tem pessoas que é mais conhecido pelas pessoas, pelos escândalos que eles fazem, do que pela pregação que eles anunciam a Jesus. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que servir a Cristo é um estilo de vida. Vamos viver com Cristo, caminhar com Cristo, fazer com que a palavra de Cristo seja pregada e anunciada de forma especial. Meus irmãos, comunhão com Cristo é andar com Deus. E andar com Deus é o mais perfeito sinônimo da comunhão com o Pai Celeste. Enoque andou com Deus. Noé andou com Deus.
Jesus, em seu ministério terreno, caminhou com o Pai, falou com o Pai em oração. Isso é estilo de vida. Meus irmãos, tão profunda era a comunhão de Enoque com o Senhor, que o mesmo Senhor um dia o tomou para si. Irmãos, Enoque tinha algo tão lindo com Deus, que o Senhor o pegou, o Senhor o levou para si. Enoque e Elias são as duas pessoas que, biblicamente falando, não experimentaram a morte. Enoque andou com Deus quando ninguém andou. A Bíblia fala de 3 versículos em Gênesis sobre Enoque, um lá em Hebreus, capítulo 11, e outro lá no Evangelho de Judas. Se falasse pouco de Enoque, mas cada texto, cada frase tem um significado profundo. Não é o falar, é o viver. Eu não digo, eu sou um homem espiritual. Eu não preciso. Eu preciso demonstrar isso. Deixe que as pessoas vejam. Deixe que as pessoas vejam a sua luz brilhar. Deixe que as pessoas vejam as suas obras. Deixe que elas falem e digam, realmente, Deus é soberano, eterno e imutável. Nós sabemos que na semana passada partiu para a eternidade o pastor Sebastião Rodrigues, lá de Cuiabá. O pastor Sebastião foi pastor daquela igreja por 45 anos. Um homem de 89 anos de vida. Um homem que assumiu uma igreja pequena com seis congregações e deixou mais de quase 300 templos construídos, 150 mil membros congregando na igreja. Um homem que deixou uma marca, um homem de caráter, um homem de moral, um homem que podemos dizer que andou com Deus toda a sua vida. E eu assistindo o cortejo fúnebre, que não teve o culto fúnebre, mas teve o cortejo, e o rapaz que estava falando disse que o presidente do Brasil mandou condolência, o governador de Cuiabá decretou 3 dias de luto, o prefeito de Cuiabá, os vereadores, os deputados. Meus irmãos, eu fiquei maravilhado. Quer dizer, o presidente do Brasil manda condolência para a família por causa do falecimento de um pastor, um homem que andou com Deus toda a sua vida. Qual a importância de andar com Deus? Tudo! Andar com Deus, quem anda com o Senhor faz a diferença. Andar com Deus é comunhão suprema. Deus quer que tenhamos um compromisso fiel com Ele. 1 João 1,6 diz que aquele que está nele deve andar como ele andou. É um estilo de vida, é algo que envolve não apenas a gente, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Meus irmãos, andar com Deus, olha só, comunhão com Deus é ser chamado de amigo do próprio Deus. Comunhão com Deus é ser chamado amigo do próprio Deus. Abraão, o Senhor falou para ele em Gênesis 17, primeiro, anda na minha presença e ser perfeito. Jesus falou sobre isso lá no Sermão do Monte, que nós devemos ser perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Meu exemplo é Cristo. Irmão, nosso exemplo é Cristo Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Se eu e você andássemos, vivêssemos, falássemos como Jesus, seríamos diferentes. Se cada um de nós, o que Jesus faria? Tem aquele livro que eu esqueci o autor agora, o que faria Jesus? O que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? O que realmente Jesus faria se estivesse nesse tempo de pandemia? Será que ele faria o que eu estou fazendo hoje? Comunhão com Deus nos leva a ter um relacionamento maior com o Senhor, tá bom? Segundo ponto, e eu vou já encerrar essa primeira parte do estudo, comunhão com Deus. Olha só, comunhão diária com Deus. A gente precisa entender que andar com Deus é algo diário. Nosso dia deve ser marcado, deve ser colocado em prática. Olha só, primeiro, nós temos o anseio da alma peregrina. O que é o anseio da alma peregrina? Falando a respeito do Salmo 42, tá? Ao servo que brama pelas correntes das águas. A ênfase não é o servo, a ênfase é o desejo. Porque diz, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Assim suspira. A alma do salmista desejava a Deus. A alma dele pertencia a quem? Ao tempo.
pertencia ao quê? Ao povo? Não, a alma dele pertencia ao Senhor. Você e o da alma peregrina. Número 2, somente em Cristo podemos ter comunhão. Só em Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, primeiro. Paz com Deus, através de Cristo Jesus. Essa comunhão plena acontece em nossa vida. Eu só posso dar o que eu tenho. Se eu tenho paz com Deus, eu posso transmitir essa paz. Número 3, andar com Deus andar com Deus é ter com Ele comunhão. Voltando a Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais, o viram mais, porque o Senhor para si o tomou, tá? O desejo de Deus é que Ele seja a nossa comunhão soberana, que Deus seja Deus em nossa vida, que Ele seja o nosso guia, que Ele seja Senhor, tá? Olha só, a falta de comunhão com Deus torna o homem vazio. Sem comunhão, o homem não é nada. É como folha seca. O desejo por Deus tem que ser maior do que a própria vida. É buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É estar junto com Ele. E, em último lugar, o cântico daqueles que têm comunhão com Deus. E o cântico está no Salmo 37, que é talvez um dos salmos mais lidos, tá? 37, verso 4, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Alegra-te no Senhor, deleite-se, tenha prazer nele e o desejo do nosso coração acontecerá. E ele diz mais, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É se alegrar no Senhor, é confiar no Senhor, é entregar os caminhos ao Senhor, é descansar no Senhor. Meus amados irmãos, esse aqui é um cântico daqueles que têm uma comunhão plena com Deus. O Salmo 37 é o salmo que tem mais promessas em toda a Bíblia. Porque quem vive em comunhão com Deus, as promessas do Senhor se cumprem na sua vida. E é isso que eu quero que você entenda. Ter Deus, ter comunhão com Deus. Ter Deus. Meus irmãos, nesse tempo de pandemia, estamos em casa. Eu quero dar para você um conselho simples que eu já dou, mas eu quero reforçar você que está assistindo esse vídeo. Não deixe passar um dia sem você ler a Bíblia Sagrada, tá? E não é para ler no celular, certo? É para ler aqui, ó, tá? Da sua Bíblia. Ah, mas eu não tenho Bíblia. Compre uma, tá? Compre uma Bíblia. Tá aqui a Bíblia. Leia. Marque as passagens que lhe chamam a atenção. Não deixe passar um dia sem ler a Bíblia. Não deixe passar um dia sem ouvir uma palavra de Deus. Não deixe passar um dia sem ouvir um hino de louvor e cantar um hino de louvor a Deus. Não deixe passar um dia sem que você ore por alguém. Ore por você e ore por alguém. Não deixe passar um dia sem ler um livro, as páginas de um livro que edifique a sua alma. Não deixe. Não deixe passar um dia sem que você mande uma mensagem de Deus, de encorajamento, de ânimo para as pessoas que você conhece. Deixe que Deus trabalhe na sua vida. Vamos ser, nesse tempo de pandemia, esperança e refúgio para as pessoas. Isso é comunhão com Deus. Transmita para as pessoas essa comunhão que você tem, para que Deus seja exaltado e glorificado na sua vida. Quero orar por você, para que Deus te abençoe, para que Deus estenda as mãos sobre a sua vida, para que Deus venha lhe guardar nesse dia tão especial. Querido Deus e poderoso Pai, eu te peço todas as bênçãos a favor da tua igreja. Senhor, abençoa poderosamente, derramando, Senhor, da tua graça e da tua bênção a favor do teu povo. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço que tu venha guardar os teus filhos na tua presença, abençoando poderosamente. Meu Deus, derrama do teu Espírito Santo a favor da tua igreja, venha abençoar poderosamente. Eu te peço, Senhor, dai-nos um dia abençoado e uma noite de bênção, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, meu muito obrigado. Amanhã, trazer mais uma palavra ao seu coração, baseado nesse tema, comunhão com Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.